Agora há pouco foi celebrada uma missa na Catedral dos Santos pela morte da advogada Marlene Fantinel Ataíde Reis. Ela e o marido foram assassinados no último domingo em Peruíbe. A motivação do crime teria sido uma ação judicial. O principal suspeito continua foragido. A missa reuniu parentes e amigos da advogada Marlene Fantinel Ataíde Reis, de 68 anos, e do marido dela, Márcio Ataíde Reis, de 46. A advogada e o marido dela foram assassinados no último fim de semana em uma chácara de Peruíbe. Segundo a polícia, o acusado é o pedreiro Antônio Ferreira da Silva, que está foragido. O motivo do crime teria sido uma ação judicial. A vingança, pelo fato dele ter tido uma condenação para devolver um veículo e ressarcir a R$2.000 a condenação indenizatória, né? A cunho de todo o prejuízo que a família havia experimentado. Ela era a advogada que patrocinava o caso, né? E isso que motivou a vingança. Segundo o advogado da família, Marlene Reis vinha sendo ameaçada pelo acusado. Já há 30 dias atrás, ela havia relatado que havia sofrido uma ameaça direta dele, com dados, assim, com riqueza de detalhes, fazendo constar que ele daria um tiro na cara dela. Exatamente 30 dias depois ele cumpre essa ameaça. Um grupo de advogados está se mobilizando para a criação de uma lei protetiva para a categoria. Não existe uma lei específica de proteção ao advogado. Nós, como um grupo de amigos, nesse ato de repúdio, já existe um trâmite de uma lei sobre o porte de arma ao advogado, mas não uma medida protetiva ao advogado quando é ferido o seu direito no exercício da sua profissão. O carro em questão foi um Fusca, foi comprado de uma das filhas da advogada. O pedreiro não transferiu o veículo para o nome dele, o que motivou a ação de danos morais. E hoje foi realizada a primeira audiência de um caso que chocou São Vicente. Magno Brandão Ferreira matou a companheira e as duas enteadas. Foram ouvidas 7 testemunhas e o próprio acusado. O criminoso responde por homicídio triplamente qualificado. A audiência começou de tarde no Fórum de São Vicente. Magno Brandão Ferreira, de 27 anos, é acusado de matar a facadas no tórax e no pescoço a companheira Tamires de Souza Santos, de 30 anos, e as filhas dela, Nayara Machado de Souza Santos, de 8, e Nicole de Souza Santos, de 4. A polícia suspeitou de Magno depois de saber que vizinhos ouviram o casal discutir dias antes do crime. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano. A Polícia Civil esclarece o caso do morador de rua espancado até a morte em Santos no início da semana. Foi capturado o assassino do morador de rua. O crime aconteceu na última terça-feira, aqui no cruzamento da Avenida Ana Costa com a Rua Almeida de Moraes, na Vila Matias. Marco Antônio Martins de Souza, de 32 anos, confessou o crime. Ele, que também é morador de rua, disse à polícia que matou o colega a pauladas enquanto dormia por causa de uma briga por lençóis e material reciclável. Marco Antônio foi preso nesta quarta-feira quando andava pela Avenida Washington Luiz, o Canal 3, ali pelas proximidades da Avenida Francisco Glicério. Ele tem passagem por furto. Por ser um crime hediondo, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. A polícia ainda busca uma forma de identificar a vítima. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Se você, homem, já chegou aos 50 anos e nunca fez o exame para a detecção de câncer de próstata, é melhor colocar as barbas de molho. Os números de morte por causa da doença são alarmantes e a prevenção ainda é a melhor forma de evitar o pior. Mês de novembro, Novembro Azul, e a gente quer chamar a sua atenção para um problema muito sério, o câncer de próstata. Você sabia que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o final desse ano no Brasil, vão ser confirmados mais de 68 mil casos de câncer de próstata. Ao longo da vida, em todo o mundo, 1 em cada 9 homens será diagnosticado com a doença. E você sabia também que o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens em todo o mundo? Perde só para o câncer de pulmão. Por isso, como eu falei, é um problema muito sério e merece toda a atenção dos homens e também das mulheres. Pedimos para este urologista explicar por que as mulheres devem ficar atentas. Tem um estudo que fizeram e a gente sabe que
50% dos homens não vão ao urologista regularmente. Os 50% que vai, metade é a mulher que marca a consulta. Então a gente também precisa agradecer as mulheres aí nessa luta, que elas ajudam a gente bastante. Conversamos também com uma psicóloga para falar de medo e preconceito. Ela explica por que muitos homens deixam de fazer o exame que pode detectar a doença. O homem sempre tinha que ser o forte, o sobrevivente da família, aquele que carregava a família. Então, o super-homem não se permitia ficar doente. Tanto é que a gente tem aí histórias clássicas do homem se aposentar e aí as doenças virem, né? Então, tem essa questão cultural que a sociedade põe um peso muito grande em cima do homem. Muitos homens ainda absorvem isso e não se permitem imaginar que vão ficar doentes. A outra questão é que o câncer de próstata, ele requer um exame preventivo. E esse exame que é feito, que é o toque retal, muitos homens têm preconceito justamente naquela questão de manter a virilidade, porque associam esse exame a algo ligado à homossexualidade, alguma questão de menos macho eles seriam se permitissem. E de volta ao consultório, o doutor explica que o câncer de próstata tem mais de 90% de chances de cura se for detectado cedo. Por isso é muito importante fazer o exame. É a maior arma contra a doença. A partir de quando, então, o homem deve começar a se cuidar, se preocupar com essa história? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, a partir dos 50 anos, você fazer o exame anualmente, o exame de toque e o exame do PSA, que é o exame de sangue. Para alguns pacientes que têm história familiar, principalmente de parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, ou pacientes que têm afrodescendência, a gente começa esse rastreamento a partir dos 45 anos, porque eles geneticamente têm uma predisposição, uma chance maior de ter o câncer de próstata. Então a gente acaba começando um pouco antes para evitar qualquer atraso no diagnóstico. A chegada da temporada e os feriados que vêm por aí aumentam a preocupação com a febre amarela. As autoridades alertam para a importância da vacina para quem pretende viajar ou vir para a região. Esta advogada vai passar as férias na Tailândia. Preocupada com a saúde, foi à Policlínica da Aparecida para ser vacinada contra a febre amarela. É importante, tanto quanto para a minha saúde, quanto para a saúde das outras pessoas também. E não dá para brincar quando a questão é saúde, né? Vamos tomar e esperar que todas as outras pessoas tomem também, para organizar certinho. Quem ainda não recebeu a dose contra a febre amarela pode ir a uma das 28 policlínicas de Santos. Neste ano, a cidade não registra nenhum caso da doença, mas a presença do vírus em várias partes do estado e do Brasil preocupa as autoridades. Agora nós estamos num período de muitas férias, de feriados prolongados, as pessoas estão viajando de um lado para o outro, então é importante essa orientação para que as pessoas tomem a vacina da febre amarela, para que elas nem levem a doença e também não contraiam a doença. Então o nosso apelo foi uma orientação do Estado, falando para que a gente vacine todas as pessoas que forem viajar para qualquer outro lugar que não seja do seu próprio município, que vacinem, tomem a vacina, porque é uma vacina segura e ela tem validade por toda a vida. Segundo a chefe da Vigilância em Saúde, mais de 300 mil pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em Santos. E não foi registrada nenhuma reação à vacina. Há contraindicação apenas às pessoas que já tiveram alguma reação alérgica ou têm uma reação alérgica ao ovo. Essas pessoas não vão tomar a vacina. Porém, nós já demos mais de 300 mil vacinas aqui no município e não tivemos nenhuma reação adversa. É uma vacina segura, ela é dada intramuscular, uma dose só, então não há o que temer. O que a gente tem que temer é de ter a doença da febre amarela, porque a doença da febre amarela ela tem uma letalidade muito alta, ela pode, em 50% dos casos, ela leva a óbito. Então o que a gente tem que temer não é a vacina, e sim a própria doença. A presença de moradores de rua e usuários de drogas preocupa quem vive perto do túnel do VLT no José Menino, em Santos. A Prefeitura garante que intensificou as ações sociais no local e pede ajuda à concessionária responsável. A calçada virou dormitório. Barracas foram montadas perto deste canal no José Menino.
O túnel, onde deveria passar apenas o veículo leve sobre trilhos, virou abrigo para moradores de rua. Há 2 semanas, o repórter Fabiano Roma conversou com uma comerciante que preferiu não se identificar. Ela relatou que o local virou ponto de consumo de drogas. Muitos usuários, eles tem alguns usuários que a gente nem sabe de onde vem, acho que vem de outros locais, né? Tem uns que dão uma sumida, depois aparece. Mas sempre? Sim, sempre. Nossa, todo dia. É só olhar ali na gruta, que a gente chama de Santa, você vai ver no muro ali, ó, do lado do canalzinho, que eles armam barraca, né? Que eles dormem ali, eles fazem comida ali, eles fazem tudo ali. Nesta semana, um guarda municipal levou uma pedrada na cabeça durante uma ação no túnel do VLT. O secretário de Desenvolvimento Social, Flávio Jordão, garante que o município intensificou as abordagens sociais e outras ações com a Secretaria de Saúde. Viemos aqui já algumas vezes com a abordagem social e o consultório na rua juntos. Esse trabalho também é feito separadamente, as duas equipes trabalhando sempre, permanentemente aqui, uma vez por semana o consultório na rua está aqui, tem um consultório na rua, tem médicos, tem terapeutas ocupacionais, tem enfermeiros, né, eles fazem exames aqui com essas pessoas, então esse acompanhamento é feito diariamente pela abordagem social e semanalmente pelo consultório na rua. O secretário enviou ofício à concessionária responsável pelo VLT para que sejam adotadas medidas conjuntas neste trecho. Obviamente que ninguém está jogando a responsabilidade para a BR Mobilidades apenas, sabemos a nossa responsabilidade também da Prefeitura, intensificamos muito a questão da abordagem social, que é o trabalho da nossa Secretaria, e a questão da abordagem também do consultório na rua, que é um trabalho também fundamental, né? É o encaminhamento dessas pessoas, hoje que são usuários de drogas, são dependentes químicos e precisam ter o encaminhamento para as clínicas terapêuticas, enfim, para um tratamento digno para que eles possam também ter a vida retomada. Em nota, a BR Mobilidade Baixada Santista disse que trata-se de um problema de saúde pública e a assistência deve ser prestada pelas prefeituras de Santos e São Vicente. A concessionária informou também que aciona os órgãos de segurança quando moradores em situação de rua impedem ou colocam em risco a operação do VLT neste trecho. Terminou hoje na Unisanta o workshop de Justiça Restaurativa realizado na universidade. Durante 2 dias, o workshop reuniu cerca de 100 representantes de núcleos de justiça restaurativa de todo o estado. Uma técnica de solução de conflito e violência que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta dos defensores e das vítimas. Muito importante, acrescentou bastante para ampliar o projeto de justiça restaurativa que nós estamos introduzindo agora dentro dessa comissão na modalidade de dependente químico. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a OAB na qualidade de sociedade civil, está prestando esses serviços, aplicando as técnicas da justiça restaurativa para os dependentes químicos, com resultado bastante satisfatório para as famílias. A americana Kay Prentice, maior autoridade mundial em justiça restaurativa, falou sobre a eficiência da técnica de processos circulares na solução de processos. Compartilhou conhecimentos, ideias e fez questão de ressaltar a importância da 8ª visita ao Brasil. Segundo ela, os depoimentos dos participantes vão servir de inspiração. Are doing really excellent work and it's inspiring to me. Futebol feminino. Sereias da Vila viajam hoje para o Amazonas em busca do tricampeonato da Libertadores da América. O Santos estreia na competição, que será disputada em Manaus, na terça-feira, diante do Colo-Colo do Chile. 20 jogadoras fazem parte da delegação. Treino duro, coletivo, e as meninas focadas. E não poderia ser de outro jeito. O time está em preparação para a Libertadores, que começa no próximo dia 18 e será em Manaus. O trabalho, como já disse, é duro, mas o clima é de tranquilidade. A estreia das Sereias na Libertadores será no dia 20, uma terça-feira. O adversário é o Colo-Colo do Chile, logo de cara. A treinadora sabe que vem pedreira. Eu, já enfrentei em outra Libertadores, nós já acompanhamos o ano passado, então assim, a gente já tem um conhecimento e nós sabemos que vai ser um jogo de grande importância. E do lado de lá eles também estão sabendo da dificuldade e da importância do jogo, Eu acho que é o jogo-chave, é esse jogo. As Sereias da Vila já foram 2 vezes campeãs da Libertadores, em 2009 e 2010. Portanto, o que está em jogo agora é, na verdade, um tricampeonato. E para quem já foi campeão paulista esse ano, vem de grandes resultados,
Bom, aí você já viu, né? É só pressão. A responsabilidade e as cobranças aumentam. Mas o time está bem, tem tudo para trazer o título. Mistura de sentimentos, né? Pelo fato de ter sido campeã, ter essa pressão, né? A gente vem treinando bastante para isso. É uma competição sul-americana, internacional, e trazer esse título para cá, para o Santos, é muito importante. Então a expectativa é grande, que a gente comece bem e termine melhor ainda. Como é que você está sentindo o time, as meninas? Não, o time está bem preparado. Em nenhum momento a gente deixou cair a preparação, né? A comissão trabalha pra caramba também. Então a gente se sente muito bem preparado para enfrentar qualquer time na Libertadores. 12 times disputam a Libertadores Feminina. As equipes estão divididas em 3 grupos de 4 que jogam entre si em turno único. Os primeiros colocados de cada chave e o segundo melhor, no geral, avançam para a próxima fase. E o segundo encontro de contadores de histórias acontece nesse fim de semana em Santos. A programação inclui palestras e oficinas, tudo de graça. O evento discute a importância e o papel dessa atividade. Qualquer pessoa pode participar. As ações acontecem na Ilha Criativa do Boqueirão e na Pinacoteca Benedito Calixto. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando o santaportal.com.br. Um bom fim de semana. Eu volto na segunda e espero por você. Tchau.